dia, líder! Seja muito bem-vinda a essa que é, de longe, a melhor semana da sua vida até aqui, líder! Vem que está começando, hoje é um grande dia e vamos começar esse dia com o pé direito, com a nossa melhor energia e de uma forma inspiradora, ouvindo história de uma outra mulher líder que talvez, assim como você, estava vivendo desafios, problemas, dificuldades na liderança e que através do desenvolvimento da sua liderança encontrou mais leveza, encontrou o preparo, encontrou o direcionamento certo para a solução. Então vamos juntas se inspirar nessa manhã, porque toda vez que uma mulher percebe a evolução, incentiva o voo de outra mulher, nós crescemos juntas. Então vamos juntas agora, líderes, vem chegando, vem deixando o teu bom dia aqui nos comentários. Eu tô super empolgada para esse dia, líder, eu tô muito feliz por esse dia, sabe por quê? Eu estava pensando aqui mesmo antes da live começar. Essa é a 8ª edição da Maratona Líder do Futuro. E mesmo sendo a 8ª edição, eu fico aqui dentro cheia de expectativa para iniciar, porque eu sei o tamanho da minha responsabilidade em te levar um conteúdo que gere uma transformação na tua vida, que te ajude a ganhar mais dinheiro, que te ajude a ter preparo e ferramentas certas, que te ajude a ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Isso me deixa numa empolgação aqui gigante, líder! Então, muito bom dia e que alegria iniciarmos juntas essa jornada. Dessa forma inspiradora, com essa música. Bom dia, mãe! Bom dia, Espírito Santo! Bom dia, líder! Vem chegando, líder! Vem chegando, vem deixando o teu bom dia! Logo mais, nossa convidada chega também para compartilhar a história dela inspiradora. Que alegria tê-las aqui, líder! Bom dia, Josi! Ó a Isa aí! Bom dia, Isa! Bom dia, tenha um ótimo dia, bom dia Marina! Bom dia, líderes! Eu quero saber aí quem tá animada, quem tá empolgada, quem tá cheia de expectativa pro início da Maratona da Líder, deixa eu aqui nos comentários. Eu tô curiosa para saber quem tá tão animada quanto eu para nós iniciarmos juntas esse grande evento. Escreve eu aqui nos comentários. Bom dia, Joana! Porque hoje é de longe um grande dia aí para nossa vida, para nossa jornada de desenvolvimento, de evolução, de transformação. A Lu está, a Pri está. Ai, que alegria! Muito bem, a Daiane, a Camila, a Marina. Então vamos juntas nessa mesma empolgação, porque para deixá-las ainda mais animadas e empolgadas, a Feira, a Emily, a Rose, que lindas líderes! Fabrícia, Thalita, Doris, que bom tê-las aqui. Para deixá-las ainda mais empolgadas, nós criamos o Café com a Líder. Inclusive, pega aí o teu cafezinho, líder. Aqui tá o meu cafezinho. Enquanto você toma o seu café aí, você se inspira com a história de uma outra mulher que talvez vivia os mesmos desafios ou estava onde você está e escolheu se desenvolver. E hoje ela está aqui para contar essa história, porque ela faz parte da comunidade Líderes do Futuro, que é o meu treinamento completo de liderança, que você vai ter a oportunidade de conhecer mais ao longo da maratona, e se tornou um case de sucesso pelo nível de engajamento, pelas transformações, por encontrar lá ferramentas de direcionamento certo. Eu também estou super empolgada para conhecer hoje, aqui mais de pertinho, essa minha elefantinha. E eu sempre gosto de contar no início do Café com a Líder uma história.
A história de um atleta que marcou um recorde mundial pelo tamanho da sua ousadia e coragem. Talvez você já tenha ouvido falar, líder, do Roger Bannister. Roger Bannister foi um atleta que lá no ano de 1954 ele bateu um recorde histórico. O recorde histórico que ele bateu foi pelo fato dele ter sido capaz de correr 1 milha em menos de 4 minutos. Imagina aí, líder, 1 milha hoje é em cerca de 1 quilômetro, 690 metros. E lá, em 1954, esse feito era considerado impossível. Isso desafiava a própria saúde das pessoas. Os médicos alertavam que as pessoas poderiam sofrer algum dano físico caso ousassem percorrer esse trajeto, essa distância, em menos de 4 minutos. Mas o Roger Bannister decidiu não acreditar nisso. Ele decidiu desafiar o que era considerado impossível, correr 1 milha em menos de 4 minutos. E aí, o que aconteceu? Ao ele ser capaz de bater esse recorde de correr 1 milha em 3 minutos e 59 segundos, ele foi capaz de quebrar uma barreira coletiva mundial. O que todo mundo enxergava como impossível, ele foi lá e fez. Ele conseguiu quebrar essa barreira e tornar possível atingir essa distância em menos tempo. E após, o mais curioso de tudo, após o Roger Bannister bater esse recorde, um australiano foi capaz de, um mês seguinte, bater esse recorde também. E nos 3 anos seguintes, mais de 15 atletas foram capazes de bater esse recorde também. Então, o que antes era considerado impossível, a pessoa que desafiou, foi lá e fez, foi capaz de mostrar a muitas outras pessoas que elas também poderiam, que elas também eram capazes. E eu trago esse exemplo aqui do Roger Bannister. Bom dia, Clara! Justamente porque o quadro Café com a Líder tem esse mesmo propósito, esse mesmo intuito, de provar e te mostrar que você não precisa se sentir perdida, de que é possível sim equilibrar a vida pessoal e profissional, é possível sim ter muito mais resultado, preparo, ferramentas certas na liderança quando você se desenvolve. Porque se uma líder, que é a minha convidada, ao longo de toda essa semana que nós temos o Café com a Líder, se essas alunas foram capazes de crescer, ter muito mais resultados, se desenvolver, você também consegue, líder. Você também consegue. É necessário sim quebrar essa barreira que limita muitas pessoas, que acreditam que isso não é para mim, estão a ponto de desistir da liderança, que lidar com pessoas é muito difícil, que o problema são os chefes, a empresa, a cultura. A questão e o maior foco da responsabilidade é o que está no nosso controle. E é isso que eu quero que você assuma a partir de hoje, durante a Maratona Líder do Futuro, aqui no Café com a Líder, durante todas as nossas manhãs, para que você foque naquilo que está no seu controle. E o que está no seu controle hoje, principalmente, é o seu desenvolvimento. É se desenvolver como líder, porque é isso que vai te permitir ganhar mais dinheiro, ter mais tempo de qualidade com a sua família, se sentir mais segura, se sentir mais confiante. É isso que vai permitir que você se torne uma líder mais reconhecida, uma líder mais influente, que tenha uma equipe engajada e você também se sinta mais segura em lidar com pessoas. Então vamos juntas conhecer a história dessa líder que está chegando aqui hoje, que aceitou o convite de compartilhar a evolução dela
com todas nós. Eu vou pedir para que a Isa deixe aqui um oizinho nos comentários e todas vocês que estão aqui comigo, vou pedir para que encham aqui os comentários de aplausos e palminhas para receber essa líder que esteve disposta também a superar o medo, bloqueio e insegurança de fazer uma live para te inspirar, para te ajudar, para mostrar que você também consegue, que existe um caminho de desenvolvimento que você também pode percorrer e evoluir e crescer e ter muito mais resultado. Então façam assim como a Fer, como a Josi, encham esses comentários de palminhas para que nós possamos receber aqui a nossa convidada Isa de hoje, para que ela chegue mais, para que ela possa nos inspirar. Eu vou pedir para que a Isa deixe aqui o seu oizinho. Isso. Muitas palmas para essa nossa convidada especial, que com certeza eu não tenho essa certeza ainda, mas é provável que essa seja a sua primeira live. E quem fez uma live pela primeira vez sabe que precisa superar alguns medos, algumas inseguranças, então merece todos os nossos aplausos sim. Isa, se tu estiveres aí, deixa o teu oizinho aqui nos comentários para que eu possa facilitar aqui e te chamar para estar aqui conosco, ok? E enquanto vocês deixam aí as expectativas para que a nossa convidada chegue, eu quero alinhar sobre a importância de nós estarmos dispostas. Olha aqui a Isa chegando. Já vou enviar o convite. Com toda a nossa melhor energia. Sim. Oi, Aqui chegando. bom dia, Bom tudo bem? dia, Isa. Tudo Tudo bem ótimo com você, também, tudo líder? certo. Tá, Maravilha. O som tá legal, tá me ouvindo? sim, Tá e você me ouve bem? Perfeitamente. Que alegria, líder! Que bom ter você aqui, Isa. Obrigada por aceitar o convite. Gratidão por estar aqui com a gente e compartilhar a tua história, a tua evolução, teus resultados a partir do momento que você escolheu se desenvolver, fazer parte da minha manada, ser uma elefantinha da comunidade Líderes do Futuro. Conta pra gente, Isa, essa é a tua primeira Então, primeiramente, bom dia, Lu, bom dia, elefantinhas. Obrigada aí pelo convite, estou bastante feliz e lisonjeada por esse convite. É a minha primeira live, eu nunca participei de nenhum outro tipo de live, é a primeira vez. Então merece muito todos esses aplausos aí dos comentários. Obrigada. São exclusivamente para você que decidiu, escolheu superar medos, inseguranças, para estar aqui ao vivo comigo, inspirando muitas outras mulheres. Então merece aí os parabéns em dobro por aceitar esse convite e provar a si mesma a tua capacidade de fazer isso e da tua própria história já inspirar outras mulheres. Então chega mais aqui, Isa, e se apresente para todas mais. Quem é a Isa? Da onde a Isa é? Quantas pessoas? Bom, meu nome é Isabelle, eu tenho 29 anos, eu sou aqui de Curitiba, do Paraná. Atualmente aí eu coordeno uma equipe de 5 vendedoras e uma promotora técnica, né? Então eu trabalho hoje no mercado pet, numa distribuidora de produtos veterinários. Então a gente lida bastante aí com o cliente, né? Com médico veterinário, donos de pet shop. E a nossa função aí é vender o nosso produto, né? Então a gente trabalha literalmente no mercado comercial aí, né? Do ramo pet. Então eu tenho hoje 5 vendedoras sobre a minha responsabilidade e uma promotora técnica. Todas elas são médicas veterinárias. Então, as vendedoras, né, têm a função aí de vender e a promotora técnica ela é uma propagandista que leva aí as informações técnicas do produto em si, atualização aí do mercado veterinário, né, para os nossos clientes. Então, é um mercado aí que vem, né, bastante expansão, bastante em crescimento, né?
Então é um mercado bastante legal de se trabalhar. Porém, como tudo aí na área comercial, a gente trabalha aí sob pressão, sob cobranças, né? Então eu sou cobrada e eu tenho que repassar essas cobranças aí também para os vendedores. E tá sempre aí, lógico, cumprindo meta, né? Que é o desafio hoje de qualquer pessoa que trabalha, não só na área comercial, né? Mas a gente tem que ter metas também aí de vida, de objetivos, de sonhos. E é isso. Tô aí na comunidade aí, acho Que que lindo. faz um ano, né? Então, eu comecei em 2022. Esse ano eu ia encerrar, eu renovei por mais um ano também. E aí, tô participando. Que linda! Que alegria te ter nessa manada. Uma elefantinha jovem, uma elefantinha com um futuro super promissor e que escolheu aí o caminho da liderança. Lidera numa área pet. E aí, isso me faz lembrar, né, quantas elefantinhas quantas líderes ao longo desse mês, especialmente quando anunciávamos o evento da maratona, Isa, me mandaram um direct pedindo: nossa, mas eu trabalho no ramo de gastronomia, eu trabalho no ramo de moda, eu trabalho em lojas, eu trabalho no comércio, eu trabalho em indústria. A liderança é para mim, vai me ajudar em que sentido? Eu trabalho na educação, eu trabalho na saúde. E você pode atestar que na área pet, em qualquer área, Sim, o desenvolvimento da liderança com é certeza. imprescindível, porque é sobre lidar com pessoas. Liderança é sobre pessoas. Então, independente da nossa área de atuação enquanto líderes, nós precisamos desse preparo. Porque conta pra gente, Isa, o que te trouxe até essa posição de liderança talvez tenha sido aí todo o teu conhecimento técnico e a tua vontade de fazer mais, fazer melhor, fazer antes que os outros. Geralmente, normalmente é isso que faz uma líder ser vista, ser promovida. Só que aí, ao ser promovida, a empresa não a prepara para lidar com as pessoas. Foi assim que Então, aconteceu na contigo, verdade, Isa? quando eu tô na distribuidora desde 2018, né? Eu comecei como vendedora aqui em Curitiba mesmo. A minha primeira oportunidade aí de promoção como supervisora, eu tive que me mudar, então eu aceitei, né, esse primeiro desafio, então eu fui para Santa Catarina, supervisionei o estado todo. Fiquei lá por um ano e meio, então foi meu primeiro desafio, porque até então eu morava na casa dos meus pais, né? Tinha tudo ali de mão beijada. Então foi meu primeiro desafio. Foram dois desafios, né? Um grande desafio pessoal, né? De ter que sair da casa dos meus pais, da minha cidade, né? Do contato com a minha família. E o segundo desafio profissional, né? De sair ali do meu papel como vendedora e depois de supervisionar as pessoas, né? Então eu fiquei em Santa Catarina um ano e meio. Depois eu tive uma outra oportunidade de voltar para Curitiba pela mesma empresa. Então houve ali uma mudança ali, eu acabei voltando, que era também o meu desejo, né? Ficar perto ali da minha família. E é bem isso que você falou, às vezes você assume um papel de supervisão e a gente às vezes não tem a experiência, né? Porque a minha experiência que eu tinha era de vendas. E é como os meus gestores falam, né? Quando você passa por um cargo, você tem que virar a sua chave. Você não pode mais ter o mesmo pensamento de vendedor. Você precisa mudar a chave. E quando eu voltei novamente para Curitiba, foi quando eu me senti um pouquinho mais perdida, né? Porque você está na capital, a pressão é um pouco maior. Então, hoje Curitiba é uma das cidades mais ricas aí do sul. Então, a pressão ali acaba sendo um pouquinho maior. Então foi quando eu me senti realmente perdida ali do que fazer, como fazer, né? Eram outras pessoas, era uma outra equipe. E foi quando eu me lembro até hoje, uma prima minha ali, né, que me encaminhou um videozinho seu ali de um Reels ali que você fez. Ela me encaminhou ali e você estava falando alguma coisa de metas ali. Ai, meus liderados não cumprem metas, meus liderados não são engajados. Foi algo do gênero. Aí foi quando eu fiz a maratona ali do líder, né? Participei da maratona, isso no começo de 2022. Depois, logo, eu participei da comunidade Líder do Futuro. Então, venho aprendendo aí bastante coisa, né?
Então tem insights assim que ficam realmente gravados ali na nossa cabeça, principalmente quando você fala assim que o óbvio precisa ser dito. E eu tive experiência na prática que realmente tem que ser dito, que às vezes para mim é muito óbvio, para o outro é óbvio, mas tem um outro vendedor que não é óbvio, que você tem que realmente destrinchar, falar muito detalhado para a pessoa e que nós, né, o interlocutor é responsável pela comunicação, que a gente é responsável pelo que o outro entende. Não é culpa do outro se não entendeu, a culpa é sua que às vezes você não foi tão clara, né? Então hoje para mim eu coloco isso como assim, o óbvio tem que ser dito. Já falei 10 vezes, tem que falar a 11ª, porque tem que ser óbvio para todos, né? E tem que me certificar também se quem está me ouvindo está entendendo, né? É minha Exatamente. responsabilidade, né? Minha responsabilidade é ter a certeza que a mensagem está sendo compreendida da forma como eu Exatamente. gostaria. E aí, Lívia, isso tudo que tu está nos trazendo aqui da tua própria experiência me faz lembrar também quantas alunas também têm me enviado no direct e conversado comigo, principalmente sobre o fato de estar numa posição de liderança, ser vendedora ou ter uma posição convencional na empresa, como assistente, como administrativo, ter sido promovida e aí ter a dificuldade de assumir essa posição de liderança, de conquistar o respeito das pessoas. Sim. Porque a empresa te deu um cargo, te deu o título de líder, mas ela não te dá Exatamente. o respeito das pessoas. E aí tu bem disseste que a própria empresa te incentiva a enxergar que você precisa virar essa chave. Não é mais apenas fazer as mesmas atividades operacionais que você fazia antes. Ao ser promovida a líder, você precisa ter uma atuação mais estratégica e menos operacional. Não significa se isentar totalmente da operação, mas boa parte do tempo você vai precisar estar comunicando com os seus liderados, desenvolvendo através de feedbacks, delegando tarefas de forma assertiva, promovendo atividades para engajar a equipe, coisas que antes, quando você era uma vendedora, você não precisava fazer. A questão é, o ponto-chave, a maior dificuldade é exatamente essa transição que a maioria das mulheres líderes passam, porque a empresa cobra, ó, você precisa virar a chave, você precisa ser mais líder, você precisa sair da operação, mas não ensinam como fazer isso. Não ensinam como dar um feedback, não ensinam como delegar. Não ensinam como engajar a equipe. Não ensinam como ter uma comunicação mais assertiva, respeitando o perfil de cada liderado, nível de maturidade. Não dão inteligência emocional para você ter essa posição. Não te ajudam muitas vezes a construir uma cultura de resultado. E aí muitas vezes a líder se sente perdida, porque vem a pressão da empresa, precisa responder para os superiores, para os chefes, precisa ser um exemplo aí para os pares, os colegas que são líderes, precisa responder pelos seus liderados. Então a pressão vem de cima, dos lados de baixo, dos fornecedores, dos clientes, de todos os lados. E a líder não recebeu o preparo para isso. Então muitas vezes ela sente vontade de desistir, ela acha que a liderança não é para ela, quando na verdade é exatamente esse caminho que você percorreu que precisa ser trilhado. O desenvolvimento. Hoje, Isa, estando aqui nesse ladinho, você é capaz de atestar que existem ferramentas, que existe conhecimento, que existe conteúdo que podem ajudar uma líder a lidar com os desafios, as dificuldades que a liderança Com certeza, né? Eu acho, mas acho que para isso é bem aquilo que você fala também nas suas aulas, né? Que às vezes para você ser líder, você não precisa ocupar um cargo de liderança, né? E a gente começa sendo líder pela gente mesmo, né? Então acho que basta a gente querer se desenvolver, buscar essas ferramentas para começar, lógico, se desenvolvendo pela gente mesmo, para depois desenvolver pessoas. E desenvolver pessoas realmente não é uma tarefa fácil, porque cada pessoa reage de uma forma, né? Cada pessoa interpreta de uma forma, então a gente tem que, não é só buscar como desenvolver pessoas, mas aquilo que você já comentou ali, você tem que ter inteligência emocional, que eu no começo realmente não tinha, então era uma grande dificuldade minha. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, muito ansiosa, então eu não tinha nada de inteligência emocional.
Então foi assim um módulo ali que eu também tentei me focar bastante, né? Porque e foi muito simples, né? A forma como você deu as ferramentas, o que é ter inteligência emocional. Eu fiquei assim esperando algo muito complexo, ferramentas complexas, e eu vi que não, que inteligência emocional depende da gente, né? Então é fazer um exercício físico, né, se alimentar bem, são coisas pequenas e fáceis que todo mundo é capaz, né, para poder desenvolver essa inteligência emocional. Hoje não tô assim 100% da minha inteligência emocional, mas tenho certeza que melhorei bastante desde 2020 até aqui. Tenho melhorado e tenho buscado melhorar bastante, né? E outra dificuldade que eu também tinha, ainda tenho, na verdade, é de ter as conversas difíceis, é de dar feedbacks, né? Isso para mim realmente é muito difícil, porque engajar pessoas não é você ser boazinha, né? Então às vezes fica pensando que tem que ser boazinha, tem que falar sim para tudo, amém para tudo, e realmente é algo muito difícil, né? Então é algo que eu também venho buscando a me aperfeiçoar, né? A me comunicar bem, a dar feedback, sejam eles positivo ou negativo, mas realmente é uma dificuldade que eu tenho receio, medo daquilo que a pessoa vai pensar de mim, se ela vai ficar com raiva, se não vai. Mas a gente precisa, né, de feedbacks. Então são coisas assim que eu tento me desenvolver. Mas, né, respondendo a sua pergunta, com certeza existem ferramentas, né? Você é um exemplo disso, né? O seu curso é um exemplo disso, mas basta a gente também querer, né? A gente também precisa realmente dar o primeiro passo. Que lindo isso, sem dúvida, porque a liderança não é posição, não é cargo, não é título. A liderança é disposição. A disposição de aprender, disposição de se desenvolver, porque a liderança é mentalidade. A liderança é essa nossa vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Só que eu só farei isso a partir do momento que eu me Exatamente. desenvolvo, a partir do momento que eu me curo dos meus medos, das minhas inseguranças, dos meus bloqueios, para que eu possa ajudar as pessoas a se curarem também, se desenvolverem também. Eu só sou uma líder de uma equipe quando antes eu Exatamente. me lidero. Por isso que a liderança mais importante de todas começa com a liderança da própria vida, que é exatamente isso que a Isa defende. Sim, existem ferramentas, existe toda a comunidade de líderes do futuro, mas para isso eu preciso me liderar e querer viver esse processo de desenvolvimento. Porque só assim todas as ferramentas, conhecimento e conteúdos farão sentido aí para sua jornada de evolução e transformação. E eu tô curiosa para saber, Isa, quem mais está aqui nos assistindo nesse momento e está se identificando aí com todos os problemas e desafios que você vive na sua liderança, viveu no início, seja aí na inteligência emocional, por muitas vezes ser impulsiva, porque especialmente uma mulher líder Sim. tem muito esse perfil, né? Nós geralmente são aquelas pessoas, mulheres mais executoras, que fazem acontecer, que vão na frente, que dão jeito, que resolvem. Então, muitas vezes, aliado a isso, existe um alto grau de ansiedade por trás para a resolução das coisas. E quando eu sou vendedora ou eu estou numa posição convencional dentro da empresa, o resultado depende apenas de mim, porque eu vou lá e faço acontecer. Então eu resolvo o que precisa ser resolvido, eu tenho um resultado no final do mês. Mas ao ser promovida a líder, o resultado Sim. não depende apenas de mim, depende das outras pessoas. Depende das pessoas que eu lidero, porque elas precisam fazer as coisas bem feitas para que eu tenha resultado e apresente aí para a empresa. Então, se uma líder não tiver o preparo emocional nesse momento, ela surta, ela pira, ela fica extremamente ansiosa porque ela sofre com o fato das pessoas não fazerem as coisas como ela faria. Então, se cria muito aquela expectativa, nossa, mas é melhor deixa eu fazer para sair bem feito, porque eu perco mais tempo ensinando a pessoa a fazer do que eu mesma ir lá e fazer. Então, deixa que eu resolvo. E a líder acaba se sobrecarregando, trabalhando, fazendo hora extra, levando o trabalho para casa, chega em casa, pensa no trabalho, e aí tá no trabalho, se culpa porque não deu tempo, atenção para casa, para os filhos, para o marido, para as pessoas que ama, e aí acaba
gerando um problema, um desequilíbrio muito grande na vida. Eu vejo muitas mulheres se identificando com tudo isso. Então, conta pra gente, Isa, desse compilado aí, de tudo que tu nos passou, que era a tua liderança aí antes de me conhecer, com todos esses problemas de falta de inteligência emocional, de não ter preparo, direcionamento certo. Como que é a tua liderança agora? Então, nesse processo, né, desde 2020, quando eu assumi esse cargo de supervisão, já tive várias equipes, né? Então, em Santa Catarina eu tive uma equipe, então você tem um turnover também bem grande, né? Então hoje, eu depois ali por políticas da empresa acabei migrando de equipe, né? Então não foram os vendedores ali que mudaram, eu acabei mudando. Então hoje em Curitiba nós temos 2 equipes, né? Isso por mês por causa de fornecedores, né? Então uma equipe é comandada por um colega de trabalho, né? Um homem. Já fui líder dessa equipe e hoje eu coordeno uma outra equipe, né? Então, assim, é uma equipe que eu sinto também que ela já veio engajada de uma outra líder também, que era uma mulher também, praticamente a mesma idade que eu, então já era uma equipe que vinha mais engajada, né? Então eu tive uma dificuldade de manter esse engajamento, porque era uma equipe acostumada, né, com outro perfil. Então, eu tive que assumir essa equipe. Então, também já é uma dificuldade, porque você já vem uma equipe que já vinha andando, né? Então, eu assumi final do ano passado. Então, eu tive essa dificuldade de manter essa equipe engajada, né? E realmente, assim, eu senti que elas já vinham bem engajadas. Então, eu tinha que manter ali o meu perfil, né? Que eu tinha um perfilzinho diferente, e tinha que manter esse degrau dessas meninas, né? Elas são todas mulheres, né? Então, hoje somos aí praticamente, a minha equipe é composta comigo aí, são de 7 mulheres. Então, eu tive essa dificuldade de mantê-las engajadas e não podia diminuir o nível delas de desenvolvimento ali, né? Do que elas vinham produzindo. E elas tinham uma amizade muito grande também com a outra líder, né? Então, é isso que era a minha dificuldade, manter esse nível de engajamento delas, mas hoje, assim, aquilo que você falou, tem até um módulo ali que diz que cada pessoa é diferente, né? Então você tem que conhecer o perfil da equipe que você trabalha, porque um é mais analítico, o outro é mais emocional, então você tem que saber conversar com cada pessoa. Então acho que hoje eu vejo isso, né? Essas ferramentas que eu fui conhecendo e fui aplicando, não importa se foi com a equipe atual, se foi com a equipe antiga, mas eu acho que o principal é isso, você conhecer as pessoas que trabalham com você, a forma que você precisa se comunicar com elas, que é diferente. Tem pessoas que você precisa mostrar números, ou tem outras pessoas que não precisam mostrar números, né? Então, mas para isso você precisa identificar essas pessoas que trabalham com você. Então, hoje eu sinto, assim, né, um pouco mais de facilidade, né? Não digo que estou 100%, a gente está sempre num processo de aprendizado. Até por isso que eu renovei por mais um ano o curso, né? Se eu tivesse 100%, não teria renovado. Mas eu acho que a gente está sempre em busca de se desenvolver, né? Mas hoje, com certeza, assim, se eu olhar para trás e ver quem era 2020, quem era 2022, realmente, assim, não tem palavras essa transformação, né? Mas eu acho que é isso. Com certeza hoje eu consigo identificar ali as pessoas, me comunicar de uma forma melhor. E acredito que, assim, tenha mudado bastante a minha forma de liderar e engajar pessoas. E você trabalhar na área comercial, você precisa ter uma equipe engajada. É aquilo que você falou, não depende só de mim. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, quando eu era vendedora, bater uma meta, ganhar um prêmio, dependia apenas de mim. Né? Então, eu fazia pra mim. Então, hoje, quando tem uma meta ali que o supervisor ganha, eu preciso que as meninas façam o trabalho delas, né? Eu preciso que cada uma bata a meta, não é só uma, todas precisam bater a meta para eu ter o meu resultado, né? E o meu trabalho é o resultado delas, né? Eu preciso do trabalho delas e eu preciso manter elas engajadas, né? Então, hoje, eu realmente acho assim que a equipe que eu entrei, ela já veio engajada também e eu consegui também mantê-las engajadas, porque, modesta parte aí, desde quando eu assumi a equipe, a gente vem batendo as metas todos os meses, né? Então, acho que eu estou no caminho certo. Sim, porque como atesta isso o professor Vicente Falcone, um dos ícones da gestão, ele diz que líder, o que é a definição de um líder para o professor Vicente Falcone? Ele afirma que líder que é líder bate meta, com o time fazendo certo. Então, se uma líder está batendo meta, se o time está fazendo certo, Sim. você é líder, Isa! E o mais maravilhoso de tudo é que a equipe é Exatamente. reflexo da líder. Sempre. A equipe é reflexo da líder.
Poxa, por isso, Isa, que muitas líderes que me procuram dizendo, Lu, a minha equipe não performa, a minha equipe não aceita feedback, a minha equipe não engaja, a minha equipe não tem resultado, não bate meta, são difíceis de lidar, não se ausentam muito, faltam no trabalho. Eu sempre repito uma máxima do engajamento, que é quando o Pedro me fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Eu sei mais sobre a líder que está me dizendo que tem todos esses problemas do que propriamente a equipe que ela tem. Porque a equipe dela é um reflexo disso. É um reflexo do que ela está permitindo que as pessoas façam. Porque nós temos mais daquilo que nós toleramos. Então, se uma equipe está faltando, se uma equipe não tem resultado, se uma equipe está em conflito e eu tolero, eu terei mais disso. Então, o caminho para lidar com todas essas situações difíceis que a liderança apresenta é o desenvolvimento, é o preparo para isso. Veja só, inclusive nessa trajetória da Isa, que ela nos contou aqui, ela não esteve sempre com a mesma equipe, ela precisou começar a liderança dela, conquistar o respeito de uma equipe nova, que já vinha engajada, que tinha uma admiração pela líder anterior. Então, imagina o tamanho da autocobrança para se elevar a ponto de conquistar o respeito de todas e fazer com que aquela equipe a seguisse também, da mesma forma que seguia outra líder. Sem preparo, dificilmente uma líder consegue. O problema, Isa, da maioria das mulheres é que elas acreditam que a liderança lá é intuitiva. Eu vou liderar do jeito que eu acho certo. Por não receber o preparo da empresa, geralmente são mulheres que têm capacidade, têm potencial, mas elas acreditam que a liderança é uma intuição, ou seja, a empresa não me prepara, então eu vou conversar com o liderado para corrigir um comportamento do jeito que eu acho certo. Eu vou cobrar uma meta do jeito que eu acho certo. Eu vou delegar do jeito que eu acho que é. E na maioria das vezes, nós acabamos repetindo padrões do que fizeram com a gente, né? Da forma que nos cobraram ou da forma que delegaram as coisas pra gente. E a grande verdade é que nós vivemos num meio de trabalho que ainda é muito patriarcal, é muito machista. Então, a nossa tendência é de replicar esse tipo de comportamento quando nós acreditamos que a liderança é intuitiva. A liderança não é intuitiva. A liderança, ela é uma habilidade. A liderança, ela é treinável e deve ser aprendida, deve ser desenvolvida, principalmente para lidar com os jovens, a nova geração que está chegando agora no mercado. Então, sem desenvolver essa habilidade, dificilmente você engaja, dificilmente você bate meta, dificilmente você conquista o direito de liderar uma equipe, assim como a Isa o fez. É necessário ferramentas, é necessário conhecimento para fazer isso. Não dá mais para fazer do jeito que você acha que é o certo. Senão você corre o risco, sim, de repetir padrões do modelo chefia. Não manda quem pode, obedece quem tem juízo. E esse jeito não funciona mais. As pessoas não aceitam mais esse jeito de liderar, esse modo chefia de trabalho. Vai lá e faz porque sou eu quem mando. Né? Como é um modelo que muito tempo funcionou no mercado. É o jeito que dava certo, mas agora não funciona mais. E eu acredito muito, Isa, que felizmente não funciona mais e cada vez mais líderes nós temos líderes mulheres em posições de liderança, justamente porque nós temos esse feeling e essa percepção de humanizar essa fala, essa comunicação, de trazer para perto as pessoas e não querer mandar e não querer usar o autoritarismo para fazer com que elas façam aquilo que precisam ser feito. É o que eu sempre digo. Fazer por livre e espontânea vontade e não por obrigação, não por necessidade. Essa nossa comunicação de líder mulher que se desenvolve, que tem preparo, traz as pessoas para perto, aproxima, ao invés de ser uma chefe que cria uma barreira, né, que afasta, cria uma ponte entre os liderados.
por isso faz toda a diferença. Que lindo, Isa! Isa, eu tô curiosa para saber se a comunidade Líderes do Futuro foi o teu primeiro curso de Foi meu liderança primeiro ou a curso de liderança. Minha primeira aí né, experiência que eu tive aí também com autodesenvolvimento também, né? Então, depois disso aí, eu acabei fazendo outros cursos, mas assim, não de liderança, né? Ah, é um PowerPoint para me desenvolver melhor. Então, acho que tudo começou por aí, né? Então, a gente vai vendo a necessidade daquilo que a gente precisa melhorar, mas de liderança e de curso mesmo de autoconhecimento aí foi o primeiro. Aham. Que lindo. E o que que fez com que tu me desse um voto de confiança, entrasse na comunidade, se tornasse Então, na membro verdade, a da primeira Isa? experiência que eu tive aí foi com a maratona, né? Com a maratona líder do futuro. E acho que era sobre feedbacks ali, que era realmente a minha grande dificuldade que eu tinha naquele momento. Então, eu participei ali da maratona, né? Do líder do futuro. E depois eu falei, vou tentar, né? Quem arrisca não petisca, né? Conhecimento nunca é demais, né? Então, eu dei realmente essa oportunidade aí. E realmente a minha mudança começou aí, né? Então, foi essa primeira experiência que eu tive, então foi assim bastante benéfica. Eu vi assim, né, em poucos dias eu tive, né, essa mudança de chave aí, todo esse aprendizado, todo esse conhecimento. Eu falei, vou tentar agora um curso maior, né, de um tempo maior, mais detalhado, com mais ferramentas também, né? Então foi essa opção aí que eu dei a mim mesma, né? Que lindo, Isa. E gratidão por confiar, gratidão por se permitir. Eu sempre afirmo que Deus Com conecta e certeza. reconecta as Agora, pessoas certas certo. na hora certa para que juntas elas escrevam uma Exatamente. linda história. E é lindo ver essa evolução, é lindo ver essa permissão das mulheres se encontrando na liderança, porque tudo que eu criei dentro da comunidade Líderes do Futuro foi pelos desafios que eu vivi. Eu também fui líder, eu também não recebi preparo, eu também só tinha referências como chefe. Eu precisei investir alto em treinamentos de autodesenvolvimento, de liderança. E uma das minhas maiores dificuldades era que eu encontrava muita teoria, E pouca muitos prática. conceitos, seja na faculdade, seja na pós-graduação. Era tudo muito teórico sobre a liderança. Mas na hora de eu estar de frente com a minha equipe, eu não conseguia aplicar tudo aquilo lá, não era prático. Então, todo o treinamento que eu construí foi fazendo um compilado do alto investimento em autodesenvolvimento que eu fiz, mas que fosse prático, aplicável e relevante para quem lidera. Que pudesse assistir uma aula e Exatamente. aplicar aquilo que assiste, aplicar aquele conhecimento. E isso tu Com encontra certeza, isso dentro da foi comunidade, Isa? bastante primordial na minha decisão, né? Que às vezes você escuta muito na prática, né? Ai, você precisa engajar as pessoas, mas como que eu engajo as pessoas? O que que eu falo, né? Então essa é a eu tinha essa grande dificuldade. Às vezes você vê lá, principalmente hoje no Instagram, né? Que é o nosso principal aí, canal de comunicação aí e de propaganda. Eu preciso dar feedback, você tem que saber dar um feedback, mas como que eu dou esse feedback, né? Então, acho que o curso aí que você dá é justamente assim, é muito na prática. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Então, você dá bastante exemplo. O fulaninho está chegando atrasado. Você chegou atrasado hoje. Não, por que que você chegou atrasado hoje, né? O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Por que que você chegou atrasado? Então, acho que é essa que faz a diferença. Você dá exemplos na prática disso, né? O que que você fala? Primeiro você dá o problema, o motivo. Depois você assume um compromisso com o liderado para ele mudar também. Você pede a opinião dele, né? Então, hoje eu peço bastante opinião da minha equipe, né? Então, no final do ano eu pedi o feedback delas. Eu peço a opinião. O que que você acha? O que que você acha que você precisa para você melhorar? Então, acho que a gente precisa saber a opinião deles, porque eles que estão na rua, né? Eles que estão vivenciando ali na prática. Mas o seu curso é justamente bem isso que você falou, é a prática. Acho que é isso que a gente precisa, né? Não só de teoria, precisa engajar, precisa se comunicar, mas como que eu me comunico? Como que eu dou feedback? Então, quem, né, for começar aí a maratona, ou enfim, entrar na comunidade de líder do futuro, vai ver justamente isso, esse exemplo na prática, do que fazer, como fazer e que horas fazer. Eu acho que é isso que realmente faz a diferença e faz a gente também se engajar com você, né? Faz a gente também querer continuar vendo o curso. Não se vê o primeiro módulo ali, já desiste, né? Porque não é algo presencial, não é algo que você tem compromisso de fazer.
Então você precisa se disciplinar. E para você se disciplinar, você tem que estar engajada com o seu curso também, né? Então acho que isso que faz realmente a diferença. Tem as tarefinhas de casa ali para fazer, né, para colocar na prática, acho que realmente é isso que faz a diferença, né? Que lindo, Isa, que lindo. E que bom saber que houve essa conexão através da Maratona Líder do Futuro. Porque, de fato, a maratona é um Sim, treinamento express de liderança para mulheres. É a oportunidade que eu tenho de te fazer enxergar que existe um caminho para o teu desenvolvimento, que não está tudo bem ficar sofrendo, se sentir perdida, querer desistir, não ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, não está tudo bem. Porque existem ferramentas. E, acima de tudo, eu sei isso porque eu já estive exatamente onde você está. E o maior case de transformação do método Liderar, que é o método que eu sim, criei, sou eu. Sou eu mesma. Eu vivi a minha transformação a partir do momento que eu apliquei exatamente tudo isso que eu ensino. Seja como comunicar melhor, como delegar, como engajar, como desenvolver as pessoas, como ter inteligência emocional, como construir cultura, como fazer gestão. Tudo isso é com base naquilo que eu vivi na prática. E aí eu decidi unir tudo para ajudar um sim. número muito maior de mulheres que vivem os mesmos desafios que eu. E que bom ter esse atestado da Isa aqui afirmando que entrando na comunidade ela se engaja porque o grande diferencial é que diferente de um curso presencial, as aulas gravadas permitem que você assista Exatamente. quantas vezes você quiser, tem as ferramentas lá para aplicar e no seu tempo e no seu momento, mas Exatamente. precisa de dedicação, precisa de disciplina, precisa de esforço, né, para ter acesso a tudo isso. E fazendo isso, quem é aluna da comunidade Líderes do Futuro tem acesso por 1 ano à plataforma e a todos os conteúdos que são atualizados a cada 15 dias em encontros ao vivo. Então, estamos sempre atualizando os conteúdos. A Isa Isso, escolheu continuar agora por mais um exatamente. ano, né, Isa? Tamanho é o valor gerado dentro da comunidade Líderes do Futuro. Tamanha é a importância das ferramentas que você encontra para liderar com alto impacto. Então, é por isso que nós afirmamos que seguimos juntas nessa caminhada de evolução, de transformação, porque a liderança ela é um processo contínuo e gradativo de autodesenvolvimento. Quem lidera Meu página. não para de aprender. Nunca. Nunca. Você precisa continuar aprendendo sempre. Até porque, né, Isa, a forma como você liderava há 10, há 20 anos atrás é diferente da forma como nós lideramos hoje. As novas gerações vêm chegando e vêm apresentando comportamentos diferentes no ambiente de trabalho. E o conhecimento vai se tornando obsoleto. Então, por isso que vai existindo novas ferramentas, existem novos conceitos que vão nos ajudando a liderar pessoas e extrair mais resultado delas. E por isso que a liderança é um processo contínuo, gradativo de se desenvolver sempre. Uma líder é uma eterna aprendiz. Essa é a grande verdade. Isa, conta pra gente aí. Como que isso mudou na prática, principalmente o dia a dia aí da tua equipe? Em quanto tempo assim que tu conseguiu começar a ter resultado com o teu time desde que tu entrou na Então, comunidade? eu tive que, na verdade, aplicar várias vezes, né? Porque tava com uma equipe, daí muda, daí um sai, daí um entra. Então, é assim, é um trabalho, assim, constante, né? Mas, assim, eu acho que a partir do momento que você aplica ali o primeiro feedback, você já tem um retorno, né? A forma de você dar um feedback diferente, você já vê a mudança assim, instantânea, né? Quase que na hora. Então, ao invés de você já ir julgando a pessoa, você entendeu o porquê daquilo, né? Então, que nem eu dei o exemplo ali chegou atrasado. Por que que você chegou atrasado? Não acusar a pessoa, né? Você chegou atrasado hoje. Então, acho que essa primeira forma de você já se comunicar, do seu primeiro feedback que você dá da maneira correta, você já vê diferença, né? Porque a pessoa ali, o seu liderado, vai te ver com outros olhos, né? Vai te enxergar com outros olhos. Então, acho que a partir do momento que você já coloca na prática coisas que realmente são instantâneas, você já vê o resultado ali na hora, né? Então é realmente assim bem transformador, né?
dê um feedback ali da maneira correta, você já vê que a pessoa vai te enxergar com outros olhos, não vai ficar com raiva, não vai ficar chateado, independente do perfil que ela tem, né? E essa parte aí de comunicação. E hoje na distribuidora que eu trabalho, ela preza muito por desenvolver as pessoas, né? Então todo mundo hoje que ocupa um cargo aí de liderança, de supervisor, um dia já foi vendedor. Então eles não buscam pessoas de fora, né? Então, se hoje a gente tem uma vaga aí de supervisor, vai ficar lá até a gente ter pessoas bem desenvolvidas. E cabe a nós, supervisores, desenvolver essas pessoas, né? Inspirar essas pessoas. Então, hoje a equipe que eu liderava ano passado, que agora é o supervisor, ele era meu liderado, né? Então, eu supervisionava ele. Então, hoje ele que assumiu essa equipe. Então, hoje é legal você trabalhar numa empresa assim também, que dá oportunidade para as pessoas que estão ali dentro, que já conhecem a cultura da empresa, né? Que isso é importante, que ela se reconhece na cultura da empresa. Então, cabe a nós, a gente tem também essa missão aí de inspirar as pessoas, envolver as pessoas, para que um dia ela também ocupe um cargo de liderança. Então, a gente vê isso na prática mesmo, né? Na hora que a pessoa ali está seguindo seus caminhos ali, se espelhando a você, você vê que realmente está fazendo o trabalho certo. Mas, assim, é bem gratificante, né? Então, tem coisas que você realmente vê na hora ali o trabalho. Lógico, tem coisas que levam mais tempo, mas tem coisas que realmente são imediatas, né? Então, o meu exemplo que eu gosto de dar é realmente do feedback. A hora que você dá um feedback correto, você já vê na hora ali a mudança né, da pessoa ali, o comprometimento que a pessoa tem que ter com você também, né? Que lindo. Hoje, cada vez mais, né, Isa, as empresas que querem prosperar precisam se tornar uma plataforma de desenvolvimento humano. Porque empresas humanizadas prosperam mais, ganham mais, crescem mais. Então, quando elas permitem que as pessoas cresçam e se desenvolvam, essas pessoas, além de se engajar mais, trazer mais resultado, permitem que a empresa tenha mais lucro, prospere. E é exatamente isso. À medida em que você estuda, se desenvolve e estando na comunidade já aplica, Sim, então de forma com imediata certeza. você passa a ver resultado, mudança de comportamento dos liderados, retorno sobre esse esforço. Isso é muito lindo. E conta pra gente, Isa, existiu alguma objeção, alguma coisa que quase tenha te impedido de não entrar na comunidade Eu acho, Líderes na verdade, School? o primeiro ponto que você pensa ali é do medo, né? Ai, será que vai dar certo? Será que não? Será que é tudo isso mesmo que ela tá falando? Então, acho que é uma questão, assim, um medo que a gente tem de apostar naquilo que a gente não conhece, né? Porque eu não conhecia o seu trabalho, né? Então, eu não te seguia no Instagram, eu nunca tinha visto uma live sua. Então, realmente, eu vi um videozinho do Reels ali que você fez. Já foi logo ali a maratona do líder, então assim, eu não tinha um pré-conhecimento seu, né? Então eu não vi o seu trabalho. Então, naquele primeiro momento, você fica pensando, será que é isso mesmo? Será que é tudo isso que ela fala? Mas a gente tem que arriscar, né? A gente não. Conhecimento nunca é demais, então eu não tinha nada a perder, mas realmente é o medo que a gente tem de duvidar daquilo, né? Será que é isso mesmo? Será que eu vou ter esse resultado que ela tá falando? Então, a gente fica realmente assim um pouquinho, ai, será que vai, será que não vai? Mas aí eu fui na cara e na coragem mesmo, não me arrependo, é maravilhoso, é bastante gratificante, a gente aprende muito, coisas que eu nem imaginei que eu iria ver no curso, acabei vendo, então é realmente muito, muito gratificante, né? Não me arrependo, por isso que também acabei renovando, porque a gente realmente precisa rever alguma aula que ficou para trás, então os encontros ali também são. Vale bastante a pena, né? Você tem experiência com outras líderes também, outras experiências, por mais que seja outro ramo, liderar é liderar, né? A gente está lidando com pessoas, independente ali do ramo. Acho que isso que é a nossa principal função, liderar as pessoas e inspirar as pessoas. Mas ali fora o medo ali de ai, vou ou não vou, acho que nada me impediu ali, sabe? Foi realmente o medo do novo, né? De não conhecer, né? Uhum. E que bom atestar o quão esse investimento é importante, passar essa barreira do medo e se permitir o desenvolvimento. Estar numa comunidade com centenas de outras mulheres que também vivem os mesmos Exatamente. medos, desafios e inseguranças, encontrar tudo no lugar, o preparo que você precisa para crescer, para evoluir, para se desenvolver como uma líder mulher. Acima de tudo, respeitando a nossa natureza de mulher, um conteúdo Exatamente. voltado para a nossa linguagem, né? Isa,
Conta pra gente aí quais resultados que tu teve que tu nunca imaginou que seriam possíveis ter depois que tu entrou na comunidade líder. Eu acho que é principalmente esse engajamento da equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa ali, são meninas, né, guerreiras, bastante engajadas. Eu acho que manter esse engajamento para mim realmente foi bem difícil, né? Então eu consegui manter esse engajamento, assim, para mim é o meu principal resultado, né? Digamos assim. E a pessoa saber receber um feedback, né? E você também não misturar muito o seu lado profissional com o seu lado pessoal. Você acaba fazendo amizades no seu ambiente de trabalho, né? A gente leva algumas pessoas ali como amigas pessoais e você tem que saber separar isso, né? Não, agora vamos falar de trabalho, né? No horário comercial nós somos colegas de trabalho e a gente saber dar esse feedback, né? Então são coisas assim que realmente ficaram bem claras para mim. E tem uma frase que você também sempre fala, né? Que a gente começa a lavar a escada de cima para baixo, né? De cima para baixo. Então a gente tem que mudar primeiro a gente, né? Para depois a gente poder mudar as pessoas. Então eu tenho que começar a mudar por mim. Então, a partir do momento que eu vi que eu mudei, a minha forma de pensar e de lidar com as pessoas mudou, eu já tive o resultado que eu tanto quis, né? Mas com certeza ali a parte de feedback, saber dar feedbacks e manter a equipe engajada, para mim foram meus principais resultados aí que eu tive. E eu quero saber quem está aqui nos assistindo e ouvindo essa história aqui de evolução da Isa e que também quer aprender a dar feedbacks efetivos. Quem está aqui que também quer aprender como engajar a equipe. Quem está aqui também quer aprender a ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, saber expor limites para não misturar as coisas e conseguir sim ter amizades, né, que sejam no trabalho, mas que não tire a autoridade e o teu respeito como líder. Quem aqui quer aprender tudo isso, deixa eu aqui nos comentários, porque é tudo isso e muito mais que nós vamos começar a viver nessa jornada que inicia hoje, às 20 horas e 8 minutos, na Maratona Líder do Futuro. Hoje é a aula 1, é o início dessa jornada e você vai aprender os 3 componentes básicos para você se tornar uma líder inspiradora. Então, quem quer viver essa transformação e, quiçá, ser a próxima a estar aqui como minha convidada para um café com a líder, assim como a Isa está, vem comigo na Maratona Líder do Futuro, porque acredite, você pode ser a próxima a estar contando essa história de evolução, essa transformação, esses resultados, esse desenvolvimento, a partir do momento que você se lidera. A partir do momento que você entende que existe esse caminho, só precisa de uma decisão, o próprio desenvolvimento. Então vamos juntas nessa caminhada. Isa, por favor, deixa uma mensagem final para todas essas mulheres que se inspiraram na tua história, que apreciaram a tua evolução e que estão decididas e inspiradas a ser uma líder como você. Bom, então, meninas, para quem aí tá em dúvida, né, não tenham dúvida, acho que a gente precisa realmente arriscar, se desenvolver, a gente precisa ter a mudança primeiro na gente, para depois desenvolver outras pessoas. Então, eu acho que é isso, a gente se desenvolver, mudar a gente primeiro, né, para depois a gente conseguir mudar o outro, né? Então, acho que isso é importante. Então, para quem aí tá em dúvida, vai lá, mão na massa, faça um curso aí com a Lu, a maratona, depois entre na comunidade. Não tem desculpas, né? É só realmente a gente querer se autodesenvolver. E acho que é isso, né? Não ter medo. Realmente são desafios, é um trabalho contínuo, é um trabalho de formiguinha, mas vale muito a pena. Cada módulo vale a pena, né? Acho que é um combinado, né? Não existe só, eu preciso só fazer isso, eu preciso só melhorar minha inteligência emocional. Não, você precisa melhorar tudo, você precisa de um complemento, né? Uma coisa vai complementando a outra. Então, para quem está em dúvida, né, esquece a dúvida, vai mesmo, se arrisquem. A Lu é maravilhosa, ela é muito inspiradora e é legal a gente só estar em mulheres também. Eu acho que isso também faz diferença, né? A comunicação é diferente, porque a gente entende a realidade da outra. É TPM, é casa, né? Então acho que a gente tem coisas que
que são comuns que às vezes o homem não entende, né? A comunicação é diferente. Então, acho que a gente é mais sensível, então a gente tem que, né, ter esse olhar mais sensível. Então, acho que é isso, é realmente dar um voto de confiança aí pra Lu, que realmente vale a pena, e vocês vão ver que no final vocês vão querer fazer de novo, e de novo, e de novo. E acho que é isso, não tem arrependimento nenhum, é só realmente gratidão aí, e é isso. A gratidão é minha, é recíproca, é mútua pela entrega, pela confiança. Acima de tudo, você precisa confiar em você, líder. Confiar que a liderança é para você. Confiar que você nasceu para liderar. E à medida em que você acredita nisso, confia em você e se desenvolve, você passa a prosperar mais. Porque hoje o mundo ele carece de lideranças. À medida em que você se desenvolve, oportunidades novas chegam. Você passa a ser percebida, você passa a ser mais reconhecida. Hoje as empresas precisam de líderes. Logo, você passa a ter oportunidades melhores, ganhar mais dinheiro e assim você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Você consegue, com uma equipe engajada, ter mais tempo de qualidade para curtir as pessoas que você ama. E você merece viver essa realidade onde você se lidera. Você lidera a si mesmo, você tem inteligência emocional, você cuida da sua energia, como a Isa nos trouxe aqui, você respeita a sua natureza de mulher, os seus ciclos femininos, você olha para isso, utiliza o seu período ideal para liderar. Tudo isso é o que eu vou ensinar ao longo da maratona. É um treinamento express de liderança exclusivo para mulheres. Então, vai acontecer hoje, a partir de hoje, 20 horas e 8 minutos, eu espero todas vocês. Essa live de hoje, Regi, vai ficar salva aqui no meu perfil, tá? A live com a Isa vai ficar salva para quem queira assistir novamente. E hoje, 20 horas e 8 minutos, eu espero todas. Nesse momento, eu quero convidá-las para tirar um print. Eu e a Isa vamos dar um sorrisão. Eu vou pegar minha caneca aqui do Café com a Líder. E eu vou pedir para que você tire um print, líder. Tira um print aí se a história da Isa te inspirou. Se você se sentiu motivada a se desenvolver a partir desse momento, tira um print agora. E se você se sentir inspirada, posta lá nos stories, me marca, @treinadora de líderes, porque eu vou saber que você esteve aqui começando a sua semana, começando a sua segunda-feira de uma forma inspiradora com a história da Isa, que é elefantinha, faz parte da minha manada e hoje é um case de sucesso, de evolução e transformação, por se liderar. Por se liderar, aprendeu a liderar uma equipe com muito mais resultado, com muito mais performance. Então, Isa, obrigada, líder! Obrigada por ser essa referência na manada e por aceitar o convite de inspirar outras mulheres aqui. Beijos no Obrigada a coração você, de todos. Isa, tua Obrigada a palavra você, final. Elo. Obrigada aí pela oportunidade, por todo esse conhecimento, por dividir esse conhecimento também, né? Eu acho que é isso. Obrigada, meninas, aí pela participação. Uma boa semana a todos e participem lá hoje da maratona. Semana abençoada para vocês aí. Até pra nós. Até às 28, Até. gente. Tchau. Tchau, tchau. Vamos juntas.